Nós vimos que assim como naquele tempo a festa de casamento durava 7 dias, as bodas do Cordeiro durarão 7 anos. Todo o tempo da grande tribulação. A igreja estará com Cristo por ocasião da grande tribulação. Nós estaremos no céu, nas bodas do Cordeiro, onde o Senhor, que é justo juiz, nos dará a coroa da vida, a coroa da justiça, e Ele nos galardoará. E aí, finalmente chega o versículo 11, que é o quê? Esse é um ponto muito importante do nosso estudo. Por quê? Lembrem que logo no primeiro vídeo, no vídeo 1, eu disse para vocês que era imprescindível entender o tema do livro do Apocalipse. Se você não entende o tema do livro do Apocalipse, você não entende o Apocalipse. O estudo vira o quê? Apenas elos soltos de uma corrente. Não tem conexão, não tem sintonia. E eu mostrei isso a vocês na noite de ontem. No primeiro vídeo que nós fizemos, eu mostrei a vocês o tema do Apocalipse, capítulo 1, verso 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Esse é o tema do Apocalipse, é o quê? A volta de Jesus. A volta de Jesus é o tema do livro do Apocalipse, é o rei que está chegando. É o reino dos céus que será implantado na terra. Ele vem rodeado de seus anjos e com a igreja. E nós vamos ler agora, eu vou ler com vocês os textos e nós vamos seguir. E eu vou trazer aqui a interpretação para vocês. Vejam, capítulo 19. Eu vi o céu aberto, chama, olha aí, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E a Bíblia diz, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Versículo 14, e seguiu-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha que tremendo. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a Bíblia diz mais, diz, e a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Olha que texto incrível. A partir do verso 11, chega para a gente aqui no nosso estudo, finalmente chega para nós a volta de Jesus. Você que estuda as profecias, você que estuda a Bíblia, você que estuda sobre a volta de Cristo, você precisa ter noção de uma coisa. Há uma diferença entre o arrebatamento da igreja e a volta dele para justamente cumprir o que aparece aqui no capítulo 19. Vejam, eu já expliquei isso em outro vídeo, mas eu vou só rapidamente frisar aqui para que isso fique nítido e bem claro, bem explicado para vocês. O arrebatamento da igreja, Jesus não pisará na terra. Ele virá nos ares, encontrará com a igreja, lembrem, os mortos ressuscitarão em Cristo, e os vivos nós todos subiremos juntos. Nós vimos isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versos 13 ao 19. E isso também vai aparecer para nós explicado de uma forma complementar em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51 ao 56. Então o que vai acontecer? Aqui,
nós precisamos entender o seguinte: muitas pessoas que estudam as profecias têm dificuldade em entender algumas passagens que mostram a volta dele, como o relâmpago que sai do Oriente, mostra no Ocidente e tal. Como é que se entende isso? Vamos entender. A volta dele virá em duas fases. A primeira, ele vem unicamente para a igreja. A igreja o encontrará nos ares, a igreja será arrebatada, e nós vimos isso em 1 Coríntios 15, que será num abrir e fechar de olhos, ou seja, é igual o piscar de olho, ou seja, de 5 a 7 milésimos de segundo. O arrebatamento será muito rápido. A igreja foi arrebatada. Foi. Começa a grande tribulação na terra, porque a Bíblia diz que há somente um que resiste até que do meio seja tirado. Esse que é tirado não é o Espírito Santo, porque ele é Deus. Ele não é tirado, ele é quem tira. Como o mordomo Eliezer preparou uma noiva para Isaac e levou, o Espírito Santo está adornando a igreja para encontrar com Jesus. Então, outra coisa, o Espírito Santo não resiste, ele é onipotente, ele é Deus. Quem resiste é a igreja nesse momento. Então o que vai acontecer? A igreja é arrebatada, começa a grande tribulação. E nesse período de grande tribulação de 7 anos, estaremos no céu com Cristo durante todo esse período com as bodas do Cordeiro. E aí, o capítulo 19 mostra para nós um vislumbre. Nesse momento, no céu, a igreja é reunida com o Cordeiro, e na terra, finalmente é chegada a volta dele. Ou seja, termina os 7 anos da grande tribulação, chega ao fim, e é o tempo de Jesus voltar. É o tempo do Cordeiro de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, implantar o seu reino, vencer o anticristo. É o tempo de Israel reconhecê-lo como Messias. Eu vou mostrar a vocês, eu vou dar alguns textos a vocês, eu vou ler com vocês para ajudar vocês a entenderem melhor essa passagem. Vamos lá, eu vou explicar isso paulatinamente, passo a passo com vocês aí. Vamos lá. Vejam, nesse momento vai se cumprir o que diz lá em Mateus capítulo 24. E aí a gente começa a puxar Mateus 24 para poder ajudar a gente a entender essa passagem. Eu vou ler com vocês aqui, ó. Mateus capítulo de número 24. Mateus capítulo número 24, versículos 27 em diante. Olha o que diz Mateus 24, 27. Essa parte de Mateus 24 não está falando de princípio de dores. Essa parte está falando aqui agora sobre a volta dele. A Bíblia vai dizer no verso 27, olha só. Capítulo 24 e o verso de número 27. A Bíblia vai dizer: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não se dará luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então, verso 30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Veja que a linguagem do verso 30 é muito semelhante a Apocalipse, capítulo 1, verso 7, que é o tema do Apocalipse. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, falando dos judeus, e todas as tribos da terra, ou seja, o mundo gentílico, se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Então, olha bem, um sinal global, como um relâmpago, que será visto naquela hora, quando acontecer a volta dele. Um sinal no céu, um relâmpago, como um clarão, será visto em todos os lugares do planeta Terra. Imagine um relâmpago cruzando os céus, um sinal, um clarão, cruzará os céus em todos os continentes, rodeará o planeta Terra e todos verão o sinal da vinda dele. Enquanto que o arrebatamento será rápido, no abrir e piscar de olhos, e ninguém vai ver, a volta dele agora será vista de forma lenta por toda a humanidade. Todos verão seu sinal no céu. Lembrem, uma estrela marcou o céu como sinal do nascimento de Jesus. E aqui aparece como um relâmpago cortando o céu como sinal da vinda dele para finalmente estabelecer seu reino na terra. Agora vejam, além disso, a Bíblia dá para a gente uma outra informação importante.
A Bíblia diz que quando ele descer do céu, a Bíblia diz que ele pisará o Monte das Oliveiras. Eu tenho ido a Israel todos os anos. O Monte das Oliveiras fica de frente para a Porta Dourada, para a parte velha de Jerusalém. Está aqui, o Monte das Oliveiras está aqui, nele fica o Jardim do Getsêmani, na frente dele está o Vale de Cedron, e do outro lado do vale é a cidade de Jerusalém, os muros da cidade de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer, em Malaquias capítulo 14, olha o que diz a palavra. Vamos ler, vamos deixar a Bíblia falar para a gente aqui. Ó. Malaquias capítulo de número 14, Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14, versículo de número 4. Olha o que diz a palavra. A Bíblia diz, e naquele dia, apontando para esse dia da vinda dele, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale no meio, haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Olha o que diz a palavra para nós. Quando Jesus voltar, um sinal cruzará o céu, como um relâmpago, e todos verão o sinal da vinda dele. Ele descerá lentamente, e quando ele chegar, ele vai pisar justamente em Jerusalém. Aonde? De frente para o muro, de frente para a parte oriental de Jerusalém. Ele vai descer e vai pisar no Monte das Oliveiras, que naquele momento se tornará plano, deixará de ser um local de montanha e vale, e todo ele se fará uma planície. É o que está escrito na palavra de Deus, quando ele voltar. Aí a Bíblia diz que quando ele descer, olha só, nós vimos o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6. E eu mostrei para vocês que é o anticristo. Esse aqui, ele aparece, Jesus aparece como João viu ele no capítulo 1, olhos como chama de fogo, fiel, verdadeiro. E ele aparece, olha só, nós vimos no capítulo 17, ou no capítulo 19, ontem à noite, nós vimos que a igreja, por ocasião do arrebatamento, e estando nas bodas do Cordeiro no céu, a igreja será vista com um veste de linho fino e resplandecente. A Bíblia vai mostrar Jesus descendo do céu num cavalo branco, e uma multidão, um exército também de cavalo branco, e eles aparecem vestidos de linho fino, ou seja, é um sinal nítido e claro de que a igreja estará com Jesus nesse momento, na ocasião da vinda dele para estabelecer seu reino milenial. A igreja estará com Jesus naquele momento. A igreja aparece no primeiro momento no céu, recebendo vestes finos de linho resplandecente, e logo em seguida aparece no exército junto com o cordeiro, com linho fino. A igreja certamente estará com Cristo. Jesus havia dito que nós reinaremos com ele. Jesus disse que nós somos reino e sacerdotes. Agora, uma outra informação, olha o que a Bíblia vai dizer. Nos primeiros 10 versículos do capítulo 19, nós vimos o banquete das bodas do Cordeiro. Agora, aqui, no verso 17, nós vamos ver um outro tipo de banquete. Está falando de carne humana, está falando de mortes. Milhões de pessoas morrerão com a batalha do Armagedon. Como acontecerá isso? Eu vou explicar para vocês. Como acontecerá essa destruição? Zacarias capítulo 14. Olha o que diz. Zacarias capítulo 14, versículo de número 12. Se quiserem ir anotando, anotem. Abram a Bíblia. Vocês que estão junto comigo estudando aqui, abram a Bíblia. Vamos estudando juntos. Olha bem. Uma outra pessoa perguntou, pastor, vamos ter consciência no céu? Vamos lembrar das coisas da terra? Depois eu volto aqui. Quem perguntou isso aqui? Deixa eu ver. Foi a Cauane. Cauane, daqui a pouquinho eu volto e vou responder essa pergunta. Olha só. Vamos lá. Zacarias capítulo 14, versículo de número 12, a Bíblia vai dizer: e esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Uma das formas que os inimigos morrerão em Jerusalém na volta de Cristo será uma praga que atingirá muitos, e muitos morrerão com essa praga.
Segunda causa de morte, Zacarias 14, verso 13. O verso seguinte, anotem aí. O 13 diz: naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. No momento que Jesus voltar, os inimigos, muitos deles, um matará o outro. Uma multidão sem conta, um matará o outro, e outros morrerão de uma praga que acometerá os inimigos que estiverem cercando Jerusalém para destruí-la no momento que Jesus estiver descendo do céu para implantar o seu reino e vencer a batalha do Armagedon. Agora imagina, para a Bíblia falar aqui nesse momento de um banquete de carne humana para as aves, você imagina a quantidade de corpos, a quantidade de pessoas que morrerão naquele dia por essa praga e que morrerão nesse momento, um matando o outro, quando estiverem atacando Jerusalém e o Senhor voltar. E Israel reconhecerá Jesus como Messias. Lembre que a Bíblia vai dizer nos Salmos: que feridas são essas em tuas mãos? Que feridas são essas em teus pés? E ele dirá: essas feridas foram as quais fui ferido na casa de meus amigos. Israel, nessa ocasião da volta dele, socorrerá Israel cercado em Jerusalém. Vencerá o anticristo e todo o seu exército de confederações, de nações. Nós vimos aqui como todo olho verá o seu sinal no céu, como um relâmpago que vai ser um sinal, um clarão que todos os povos, todas as nações verão. E ele descerá e pisará no Monte das Oliveiras, que virará plano. E nesse momento, os inimigos um matará o outro, e outros morrerão por uma praga maligna, e eles morrerão naquele dia. Você imagina a quantidade de sangue e de corpos que estarão naquele dia acontecendo. É inimaginável o que espera a humanidade naquele dia, na batalha do Armagedon. Agora, olha o que mais o Senhor deixa claro para nós aqui no capítulo 19 do Apocalipse. Deixa eu voltar ao capítulo 19 com vocês. Eu estou procurando ser o mais simples possível para que todo mundo possa entender esses assuntos. Agora vejam. A igreja vem com Cristo, a igreja reinará com Cristo. Agora, olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui. A Bíblia diz o seguinte. Versículo de número 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dele fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Ou seja, o falso profeta e o anticristo são pegos, e a Bíblia diz: estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Ou seja, eles vão inaugurar o inferno. E a Bíblia diz: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Queridos, literalmente, Jesus voltará para reinar neste mundo. O que nós estamos lendo aqui nesse momento, queridos, é literal. Eu estou explicando a vocês e dando a vocês as passagens que completam Apocalipse em Zacarias. Eu estou dando a vocês as passagens que completam a passagem em Mateus 24. É literal o que aparece para nós aqui. Vejam, ele voltará, repito, todo como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, ou seja, um sinal no céu, um clarão, será visto por todos os povos naquele dia. E ele então descerá lentamente, todo olho verá. Ele pisará no Monte das Oliveiras. Ele vem junto com a igreja. A igreja aparece no capítulo 19 nas bodas, recebendo vestes de linho fino. E ela aparece novamente com vestes de linho fino, descendo junto com o cordeiro montado em cavalos brancos. Anjos, a igreja, todos descendo naquele momento junto com Cristo para vencer o anticristo e seus confederados. O anticristo e o falso profeta serão lançados no inferno. E a Bíblia diz que a partir daí, o dragão, Satanás, será preso por 1000 anos. E tem início o reino terreno, físico,
literal de Jesus. Israel reconhecerá Jesus como Messias naquele dia. Israel reconhecerá Jesus como seu Messias. E naquele momento que Israel reconhecer Jesus como Messias, Jesus implantará um reino teocrático a partir de Jerusalém e governará todo o planeta Terra, todas as nações. E ele aparece aqui regendo com vara de ferro, ou seja, o poder e a autoridade com que ele regerá. E ele governará o mundo inteiro. E a partir daí, o mundo entrará no milênio. Queridos, todas as profecias, tudo que a gente vê sobre castigo, sobre juízo, tudo que a gente vê sobre ira, vejam, olha quando a gente começa a conhecer as profecias, o medo, o pânico. Ah, eu tenho medo do apocalipse. Ah, o que vai acontecer comigo? Ah, meu Deus, essas coisas vão desaparecer. Por quê? Nós vemos a igreja sendo arrebatada antes da grande tribulação. Durante os 7 anos de grande tribulação, a igreja nas bodas do Cordeiro no céu. E finalmente, quando ele vem para governar, quando ele vem para vencer o anticristo e se revelar a Israel, a igreja aparece junto com ele. Queridos, ele mesmo disse, aonde eu estiver, estará vós também. É promessa de Jesus. Agora, vejam um ponto, uma pessoa me fez uma pergunta aí, como é que vai ser a nossa relação se nós vamos nos esquecer de quem somos, esquecer das coisas, se estaremos conscientes? Sim, lembrem, o estado após a morte, por exemplo, é um estado de total consciência. Quem morre não está em sono profundo. Quando uma pessoa morre, ela está lúcida, consciente. Ela não perde a identidade após a morte. O estado de morte não é um estado de sono profundo. A Bíblia vai deixar claro isso em Apocalipse, capítulo 7, quando aparecem os mártires da grande tribulação, com vestes brancas, ramo de palma nas mãos, e aparecem diante do trono clamando, falando, articulando, trazendo raciocínio, vivos. É por isso que a passagem do rico e Lázaro, que não é uma parábola, as parábolas de Jesus não tinham nomes. Ali é um fato do mundo espiritual que Jesus traz à luz para nós, para que a gente possa ter um vislumbre do que acontece quando as pessoas morrerem. Vejam, ele aparece falando, articulando, e aparece clamando pelos que estão vivos aqui na terra. Então, é por isso que a Bíblia vai falar do estado do justo como o seio de Abraão, delícias, gozo. É por isso que a Bíblia vai falar do estado do ímpio como tormento, pranto e ranger de dentes. Uma pessoa, a morte é uma porta que se abre para a eternidade. Uma pessoa, é por isso que Paulo vai dizer que o viver é Cristo, o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Não porque ele está dormindo em sono profundo, porque ele já está adorando, regozijando perante Deus no paraíso. Lembre, queridos, a pá de cal nisso é o que Jesus disse para o ladrão. O ladrão na cruz arrependido ouviu de Jesus o quê? Ó, fica tranquilo, tu vai ficar em descanso eterno até a minha volta. Não, ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se o homem morresse, fosse para sono profundo, Jesus nunca teria dito aquilo para ele. Ele disse, você hoje ainda vai estar comigo no paraíso. Então vejam que a vida após a morte não é um estado de inconsciência, não é um estado de sono profundo. A irmã Andréa coloca que vai haver chance para quem não acreditou e passar a acreditar no Senhor. Eu vou tocar no assunto do milênio mais à frente. Agora deixa eu só explicar uma coisa a vocês. Quando uma pessoa morre, ela está consciente, ela não estará em sono profundo. O ímpio já começa a sofrer a partir do momento que morrer. O justo começa a se alegrar e regozijar a partir do momento que morrer. É um estado de consciência. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, morrendo o homem, segue-se o juízo. Então, queridos, é por isso que tem crente pregando no trem, no ônibus, na internet, na rua, na igreja. Ah, pastor, tem igreja em tudo que é esquina. É isso mesmo. É como se Deus dissesse para a humanidade, não vá para o inferno, não vá para lá. Eu quero você comigo no céu. Eu quero você salvo. Então,
Deus está o tempo todo dando para as pessoas oportunidade. A pessoa vai para o emprego, tem crente no emprego, tem culto na hora do almoço, tem alguém dando folheto, convidando para ir na igreja. É crente em tudo que é lugar. É Deus dando o homem oportunidade de salvação. Dando oportunidade para a vida eterna. Então, respondendo à pergunta da irmã, uma pessoa que morre está em estado de consciência. Ela não está em sono profundo. Segunda coisa, a nossa relação após o arrebatamento da igreja, quer tenhamos morrido, quer estejamos vivos e vamos subir para encontrar com Cristo, a nossa esfera de relação muda. Lembre que Jesus vai explicar isso nos evangelhos, quando alguém questiona, um saduceu questiona ele sobre ressurreição, apontando a questão de uma mulher que teve vários maridos. E Jesus diz o quê? No céu não casam e nem se dão em casamento. São como, ele não diz que são anjos, ele diz são como os anjos. Ou seja, a nossa esfera de relação após o arrebatamento da igreja não será mais de marido e mulher, pai e filho, irmã e irmã. Porque imagina uma pessoa que chegou no céu e descobriu, e a mãe não foi. O marido não chegou. Cadê a filha que não está lá? O céu não seria céu. Ou seja, a nossa relação no céu, as obras carnais vão ficar aqui. As coisas materiais ficarão aqui. Agora, as espirituais, nós iremos lembrar. A nossa relação será de irmãos em Cristo. Inclusive, quando chegarmos no céu, você vai lembrar dessa live aqui agora. Você vai lembrar dessa ministração. Você vai lembrar desse momento de culto, de ministração que você está tendo aqui agora nesse momento. As coisas espirituais nós vamos levar conosco. As questões de filiação, vão ficar aqui. Vejam, a irmã Marisa pergunta por que usam a expressão dorme no Senhor. A questão dorme no Senhor está relacionada justamente ao mundo físico. Quando a Bíblia fala, por exemplo, em Eclesiastes, que tudo que vier à tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque para a sepultura por onde tu vai não há obra, não há ciência, não há conhecimento. É justamente essa questão. Por quê? Uma pessoa que morre, ela acabou a sua relação social com o mundo. Quem morre não casa. Quem morre não vai viajar nas férias. Quem morre não vai se formar no curso da faculdade. Acabou a sua relação. Ele foi colocado na sepultura, está lá. Então, quando fala de dorme no Senhor, é uma expressão bíblica para mostrar que aquela pessoa vai ressuscitar. Ou seja, aquele corpo que morreu, um dia vai levantar de novo. Quem olha, lembra o que Jesus falou? Quando foi ressuscitar uma menina, disseram, está morta, ele diz, dorme. Ele não diz, está morta, ele diz, dorme. Então, esse corpo mortal que está morto, vai ressuscitar. Então, quando a Bíblia fala daqueles que dormem, não está falando de nós vivos, está falando de quem morreu. Eles dormem, ou seja, aquele corpo está sepultado. Quando o arrebatamento chegar, esse corpo vai ressuscitar, o espírito dele vai encontrar com esse corpo e ele vai ressuscitar num corpo glorificado. É por isso que usa a expressão dorme no Senhor. Está apontando para aquela pessoa que está na sepultura, está morta. Tá bom? É por isso que fala sobre isso. Então, esse é um ponto fundamental no nosso estudo. Entender aonde a igreja se encaixa nisso. A igreja estará por ocasião das bodas no céu. A igreja descerá com Cristo. Ficou nítido isso para nós aqui. Eu expliquei detalhadamente. Jesus se revelará ao mundo. Será reconhecido por Israel. Vencerá o anticristo, falso profeta, os seus exércitos. Como acontecerá? Nós vimos aqui, uma grande praga atingirá o exército inimigo do anticristo. E eles se matarão uns aos outros também. Haverá corpos, carne e sangue para tudo que é lado, milhões. E ele implantará a partir daí o seu reino na terra. Queridos, eu estou tentando ser o mais simples possível para que todos possam entender um assunto que de outra forma seria talvez bem complexo. E eu estou mostrando a vocês passagens, textos para poder coadunar e explicar melhor esses assuntos. Então salvem, guardem, assistam de novo esses vídeos. Todos esses vídeos, como o de hoje, já estão no YouTube. Esse aqui daqui a pouco vai ser apagado aqui no Face e vai estar lá no YouTube para você poder assistir. E aí vem a questão. Quando tudo isso acontece aqui, fim da capítulo 19, o anticristo e o falso profeta vão inaugurar o inferno, ser lançados no inferno, no lago de fogo e enxofre. Aí finalmente chega
o capítulo 20, que vai falar sobre o milênio. O que será o milênio? O milênio é literal ou é figurado? Jesus reinará literalmente no mundo ou isso é só uma figura? Eu quero amanhã tocar. Amanhã eu vou falar sobre o capítulo 20 todo. Vou falar sobre o milênio, vou falar sobre o diabo solto, vou falar sobre a batalha de Gog e Magog, para você entender isso, e vou falar sobre o juízo final. Amanhã é imperdível. Amanhã será imperdível. Vou falar amanhã sobre milênio e vou falar sobre o diabo solto de novo por um pouco de tempo e depois vou falar sobre o juízo do trono branco, o juízo final. Capítulo 20 do Apocalipse. Já estamos chegando ao fim do nosso estudo. Amanhã será inesquecível. Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir para você, depois vá lá no YouTube, compartilha com outra pessoa. Aqui a irmã Selma pergunta, pastor, quem morreu sem salvação está no lugar de tormento? Sim, é o que diz a palavra. Não cabe a mim julgar quem é que foi salvo, quem é que foi perdido, porque isso é relativo. Uma pessoa pode ter vivido uma vida miserável e no último momento ter se arrependido e Deus ter dado a oportunidade para essa pessoa, como aconteceu com o ladrão na cruz. A gente não sabe. Não cabe a nós julgarmos quem foi e quem não foi. Afinal, uma pessoa pode aparentemente ter sido um grande cristão e não ter ido. Então, o ímpio começa a sofrer a partir do momento que morre. O justo começa a viver em delícia e gozo a partir do momento que morre. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade da Bíblia. É por isso que o viver é Cristo e o morrer é lucro. A irmã Maria pergunta, nossos dias hoje tem espaço no Apocalipse? Sim, eu já expliquei, é só ver os outros vídeos. Irmã Maria, vê os outros vídeos que eu coloquei aí vários vídeos. Esse aqui acho que é o 12º. Tem muita coisa, eu expliquei tudo direitinho, pode assistir tudo. Tenham só um pouquinho de paciência, assistem eles todos, aí eu tenho certeza que a irmã vai entender bem esse assunto. Tá bom? A irmã André está perguntando, pastor, quando terminar esse estudo, vai ter outro? Vai ter outro. Enquanto durar o coronavírus, eu vou trabalhando aqui com vocês, vou fazer um outro assunto. E eu tô orando a Deus, pedindo a Deus uma direção e o que eu vou ministrar aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão, mandem para mim depois e eu vou avaliando aqui o que eu posso ministrar aí, tá? Agora, a irmã Marisa, tremendo, já estou compartilhando com muitas pessoas até no Maranhão. Muito bom, muito obrigado. Então, por favor, olha, só falta 130 pessoas para eu poder chegar a 2.000 pessoas lá no YouTube. Então, se inscrevam no meu canal no YouTube, quem não está inscrito lá ainda. E lá mesmo, dê like, compartilhe o vídeo no YouTube e eu conto com vocês para me ajudar. Irmãos, muitas pessoas precisam ouvir e receber essa mensagem. Porque, irmão, repito, tem muita gente, infelizmente, aprendendo muita heresia. Gente, em vez de ensinar Bíblia, igual estou mostrando para vocês aqui, sabe o que está fazendo? Está gastando tempo fazendo especulação sobre o anticristo é o Emmanuel Macron, o presidente da França, que ele vai se revelar ao mundo em breve, gastando tempo com besteira. Pensa comigo, se o anticristo só vai se revelar ao mundo depois do arrebatamento da igreja, irmão, para que eu vou perder tempo com especulação agora sobre o anticristo? Eu faço um desafio a você, para você pensar comigo. Irmão, deixa o ímpio pensar no anticristo. Vamos preocupar com Cristo. Eles se preocupam com o anticristo e a gente se preocupa com Cristo. Vamos pensar em Cristo. O anticristo é para o mundo. Isso não é para a gente. Então, irmão, muito cuidado, irmão. Aí a pessoa fica e deixa de aprender algo salutar, bíblico, igual estou mencionando para vocês aqui, e começa a comer esse tipo de alimento, esse tipo de especulação. Isso aí é só para dar like, isso aí é só para dar visualização em vídeo, mas não tem respaldo bíblico. O anticristo só vai se revelar depois do arrebatamento da igreja. Então agora, o que adianta eu especular com vocês se é o Macron? Ainda por cima não tem nem prova disso. Ah, irmão, ele pode amanhã falar, eu sou anticristo, não quer dizer nada. Isso quer dizer que ele está certo. Então, por favor, irmãos, guardem o que vocês estão aprendendo aqui.
aqui a irmã André coloca muitas pessoas querendo adivinhar os mistérios do Senhor. É verdade, muita gente quer... Irmão, o que Deus não revelou, não revelou, irmão. O que Deus não mostrou, não mostrou. Para que a gente vai ficar perdendo tempo com isso? Então, Deus abençoe vocês. Amanhã vai ser o penúltimo vídeo dessa série sobre Apocalipse. Eu vou falar amanhã sobre o capítulo 20 todo do Apocalipse. Vou falar detalhadamente sobre o milênio. Detalhadamente vou falar sobre o milênio, Satanás solto e juízo final. O juiz do trono branco. E depois da manhã eu vou trazer para vocês uma outra palavra tremenda sobre o capítulo 21 e 22 e a gente fecha o Apocalipse. Só teremos mais 2 vídeos. Mais 2 lives sobre Apocalipse. Tá? Então, fiquem com a gente, divulga e vem estar para todo mundo aqui amanhã. Queridos, amanhã eu falo sobre viagem, já tem gente me perguntando, amanhã eu prometo a vocês que eu falo sobre viagem, amanhã eu falo sobre material nosso, eu falo sobre muitas coisas, tá bom? O mais importante como diz o irmão Israel, Jesus está voltando. E no nosso caso, é alegria. No nosso caso, é regozijo. No nosso caso, irmãos, é o céu. Nosso caso é a presença, é a comunhão com Jesus, com o noivo. O noivo aí vem, desperta. Deus abençoe vocês, uma noite abençoada para cada um de vocês e aguardo vocês amanhã aqui sem falta. Daqui a pouquinho já está no YouTube esse vídeo, tá bom? Deus abençoe vocês todos em nome de Jesus.